25 de janeiro de 1923. Borges de Medeiros toma posse ao som de gritos. É pau, é canzil, viva Assis Brasil, e estoura a Revolução. A Revolução de 1923 foi a última guerra entre povos do Rio Grande do Sul. E a nomenclatura faz alusão ao ano em que ela começou e terminou. Há exatos 100 anos, os gaúchos estavam divididos entre os aliados de Borges de Medeiros, que foi reeleito presidente do Rio Grande do Sul pela 5ª vez de forma nada transparente, os chamados chimangos, que usavam lenços brancos, e os aliados de Assis Brasil, seu opositor, os maragatos, identificados com o lenço vermelho. Em 25 de janeiro de 1923, quando Borges assume o governo, no mesmo dia tem início a Revolução de 23. Inconformidade com o governo gaúcho, que já se desenhava há muito tempo. Inclusive com a crise econômica, crise dos pecuaristas em 1921, que o governo Borges de Medeiros encampou os produtores rurais junto ao Congresso Nacional. Esse pleito não teve êxito, buscaram benefícios fiscais, não conseguiram, buscaram empréstimos junto ao governo do Estado, também não conseguiram, porque a política castinista entendia que qualquer favor ou qualquer empréstimo de qualquer natureza a segmentos específicos da sociedade era considerado como um privilégio. E sobreveio a eleição já trabalhando com a candidatura de Assis Brasil, se transformou no porta-voz dos agropecuaristas, uma figura extremamente renovadora, um grande inovador da agropecuária e efetivamente era um democrata. O confronto entre sul-rio-grandenses iniciou em 1835, com a Revolução Farroupilha, que se estendeu até 1845. Depois veio a Revolução Federalista, de 1893, conhecida pela sua grande violência, e as degolas de Adão Latorre. Por fim, a do século passado, a de 23, que não teve grande participação popular e é considerada por muitos historiadores a menos heróica, menos sangrenta e mais curta, mas que sem dúvida representa os valores da época. Eles cultivaram os valores que caracterizavam o gaúcho do seu tempo. Que valores eram esses? A altivez, a honestidade da sua participação na vida pública, a coragem pessoal, o respeito pela palavra empenhada no fio do bigode, a fidelidade aos seus princípios e a lealdade para os seus companheiros. Pode ter sido a menos violenta, porque o exército libertador que apoiava Assis Brasil evitou muitos confrontos com as tropas do governo do estado, devido à diferença de materiais bélicos. Se alguém pensava que um general desse, sem recurso, pudesse enfrentar de igual para igual forças regulares organizadas, pode ser. Eles fizeram exatamente o que se esperava que se fizesse. Prolongar a Revolução o máximo de tempo possível, colocando em xeque o governo do Dr. Borges de Medeiros, mostrando para o Brasil que ele não tinha o controle do território do Rio Grande do Sul, que ele era desafiado nos 4 pontos cardeais. Por isso, ficou conhecida também como a Revolta da Lança contra a Metralhadora. E a Brigada Militar já estava armada com metralhadoras. Inclusive chegou a ter 2 aviões de observação que tinham sido adquiridos em Buenos Aires, na Argentina. Então a desproporção militar era brutal. Se o coronel Claudino tinha metralhadoras, o meu avô tinha combatentes que estavam munidos de lança, formados com tesoura desfilada. A vitória da Revolução de 23 era
a vitória armada era impossível. O grande objetivo da Revolução era provocar a intervenção do governo federal e assim expulsar o Borges do governo. Uma guerra de pobre, uma guerra de escassez, mas que mantinha viva a chama da Revolução, esperando que se conseguisse a tão desejada intervenção federal. Porém, para manter as tropas ativas por quase um ano, houve graves prejuízos ao setor primário, que já vinha prejudicado pela política governamental. A quebra dos rebanhos é enorme, porque o gado, porque era batido forças dos dois lados, a alimentação dos seus contingentes, e a cavalhada era rebanhada aos milhares de cabeças. Por quê? Porque se vivia continuamente em movimento. A cavalhada mal alimentada, só com pastagem nativa, sem tempo para descanso, sem tempo para recuperação, se estransvilhava em pouco tempo. Por outro lado, haviam realidades diferentes dentro do Estado, que também contribuíram para a revolta. As terras de descendentes de imigrantes e dos missioneiros estavam sendo desapropriadas. Nós temos dentro da Revolução de 23, nós temos também uma revolta social, que são os pequenos proprietários, os caboclos, desapossados, geralmente com violência. E claro, eles vão resistir porque estão ali há gerações. Os revolucionários de 23 se organizaram em colunas, com seus respectivos líderes nas diversas regiões do estado. Zeca Neto, na região sul. A coluna mais famosa e a que ocupou o maior número de cidades foi a do general Honório Lemes, o Leão do Caverá. Homem simples, tropeiro e exímio conhecedor do Pampa, mas lutou com poucos recursos. Há inúmeras passagens do general registradas por pesquisadores. O exército Honório entra em São Gabriel na força do inverno praticamente miserável. Eu conversei com pessoas que assistiram essa entrada e diziam que era de confranger, naquele inverno rigoroso, gente vestida só com uma camisinha, pessoal pobre, uma calcinha de riscado, tiritando de frio, e aquilo comoveu a sociedade de São Gabriel. E o pessoal tratou de ir nos seus guarda-roupas e viu que podia ajudar. Fizeram uma coleta, arrumaram 20 contos de réis e foram levar para o Papai do Março. Não quero dinheiro. Eles compraram roupa para o pessoal, eu aceito e agradeço. E meu pai que assistiu essa entrada e dizia que dava pena de ver o armamento do Honório. Tinha gente que parava de matar passarinho. Ele não tinha alcance, não tinha potência de fogo, mas se brigava com o que se tinha. E outros nem arma de fogo tinham. Armados de lança, na época em que a arma automática já está em campo. Como é uma revolução considerada recente ainda, há muitos registros e objetos da época. Um acervo considerável está aqui, no Museu Dom Diogo, em Bagé. É o caso desse lenço maragato. Botões dos candidatos à presidência do estado na época, armas e espadas. Destaque para o álbum dos Bandoleiros, editado em 1924 pela oposição que combateu a permanência de Borges no poder. A publicação destacou os revolucionários ou libertadores com a finalidade de consolidar a identidade e demonstrar a legitimidade dos seus ideais políticos. Nele predominam os retratos, representando os indivíduos e sua adesão à causa política que deflagrou a luta. No detalhe, uma instituição fundamental em tempos como aqueles, a Cruz Vermelha, que atuou nos cuidados dos feridos. No cenário, também está em exposição raridades como essa cobertura de mesa. As louças pertencem aos familiares de Visconde de Ribeiro Magalhães. Foram usadas durante o Banquete da Paz, na sede da antiga Charqueada de Santa Teresa,
também para tratar sobre o fim da Revolução. A foto da época comprova o momento. Neste cenário, Bagé não foi marcada pelos conflitos, mas pela diplomacia política. Aqui, no Palacete Pedro Osório, em 15 de novembro, aconteceu a primeira reunião de pacificação. Assis Brasil representou os generais das Forças Libertadoras. Do outro lado, o ministro de Guerra, Setembrino de Carvalho, encaminhado pelo governo federal para negociar a paz. E a paz veio. O acordo foi assinado no Castelo de Pedras Altas, no mês de dezembro, como mostram as fotos da época. Negociado por Assis Brasil, o acordo garantiu que Borges permanecesse no poder até o final do mandato, em 1928. A Constituição de 1891 foi reformada. Impediu-se o Instituto das Reeleições, a indicação de intendentes, os prefeitos, e do vice-presidente do Estado seriam todas agora uma escolha do povo. Podemos dizer que a última Revolução Gaúcha deixou sementes para a Revolução de 1930, o golpe de Estado que depôs o presidente do Brasil, Washington Luiz. Os ideais libertadores permaneceram, ressoando entre os inconformados com a ordem social.